E aí galera, aqui é o Henrique começando o primeiro review do nosso canal GameDoc e o primeiro game a ser analisado é Devil May Cry. Bom, para a maioria dos gamers no mundo, não é nenhuma novidade que o jogo Devil May Cry voltou para estaca zero, né? Ele teve sua história e seu conceito totalmente repaginado, né? E também não foi surpresa nenhuma ver o número de reclamações que fizeram a respeito, já que o personagem principal Dante teve seu conceito 100% redesenhado, né? Refizeram rosto, cabelo, roupa e tudo mais, e é claro que esse impacto radical nos fãs da série gerou muita discussão, né? E muitos detalhes ótimos, por sinal, passaram despercebidos. Lançaram a demo faz pouco tempo e a única coisa que souberam falar foi do conceito do personagem Dante, que não gostaram, que tá afeminado, que não tem nada a ver e tudo mais. E nós do Game Doc estamos aqui para mostrar que o novo DMC não é merecedor de tantas vaias assim como estão fazendo nos fóruns pela internet. Bom, vamos começar então pela trajetória do jogo, seu desenvolvimento, seu anúncio e tudo mais. O jogo foi anunciado oficialmente pela Capcom numa conferência de imprensa durante a Tokyo Game Show em setembro de 2010, né? Já mostraram um trailer onde já apareceu o personagem Dante e a partir dali começou toda uma discussão nos fóruns, nos grupos de gamers e tudo mais, o pessoal reclamando que tava todo mundo indignado com aquele novo Dante, que tava um absurdo, que não podia fazer aquilo e tudo mais. Então, assim, os bastidores do novo DMC não foram lá os mais tranquilos, né? Após 4 títulos lançados, o designer de games Hideki Kamiya cortou laços com a Capcom e ele se juntou com alguns amigos da falecida Clover. A Clover, no caso, ficou famosa após lançar Beautiful Joe e Okami, ambos direcionados pelo próprio Hideki Kamiya. E com esses amigos, Hideki Kamiya abriu a Platinum Games. E a Platinum Games fechou um acordo com a SEGA e desse acordo saíram 4 títulos, entre eles a famosa Bayonetta. Muitos já devem ter jogado nesse jogo. Bom, e a Capcom ainda tinha interesse em dar continuidade à série Devil May Cry, então ela passou o desenvolvimento para o estúdio inglês chamado Ninja Theory. A Ninja Theory ficou famoso depois de lançar Heavenly Sword, e a Capcom mesmo disse que ficou muito interessado no trabalho desse estúdio, já que o desenvolvimento de história, de personagem dessa equipe era muito interessante. Então a Capcom ficou responsável somente pela produção logística do game, pela distribuição do mesmo. E logo no começo, uma representante do Virgil, uma personagem que vai fazer parte da história, só que eu não vou falar pra não dar spoiler, ela procura o Dante na casa dele e fala que uma pessoa quer conversar com ele. Chegando no local, o Dante dá de cara com o Virgil e ele lembra que Virgil é o irmão gêmeo dele.
Bom, Dante nesse jogo, ele é um jovem rebelde, ele não gosta de nada, nem de ninguém. E ele foi abandonado no orfanato e ele pulou de orfanato em orfanato porque todas essas instituições eram dirigidas por demônios. Quando ele era criança, o mundo já estava sendo dominado pelos demônios. Então os demônios, percebendo que ele era filho de Esparda, acabavam judiando do garoto, então ele cresceu com ódio mortal dessas criaturas, né? E é claro que aí a história se desenrola logo depois que ele tá mais velho. A Ninja Theory, ela comentou que ela queria trazer um personagem mais real. E realmente é um personagem mais real, com um aspecto mais real. As roupas dele são mais reais. Não que o Dante antigo não fosse bom, eu adorava o Dante antigo, ok. Mas vocês podem reparar que o Dante antigo ele tinha um aspecto mais anime, um cabelo mais anime, na cor branca, aquelas roupas cheias de detalhes e tudo mais. Era uma coisa que era encontrada no anime. Então os personagens desse novo Devil May Cry eles são mais trabalhados de uma maneira mais real. Tanto que a própria história é mais real, né? Ela tem um cunho político na história. Agora falando do Virgil, o Virgil continua com aquele ar sério. Ele tá um pouco mais sorridente no trailer. Logo no começo do jogo ele até solta um sorriso pro Dante quando vê ele pela primeira vez. De início ele parece ser um pouco gentil. Não sei qual vai ser a posição dele durante o jogo. Até porque se eu soubesse eu não falaria pra dar spoiler, né? Então, ele tá um pouco mais gentil, tá um pouco mais com um aspecto de irmão mais velho, apesar de ser irmão gêmeo do Dante. Ele tá com uma cara de irmão mais velho, continua com a sua posição séria e, claro, também com uma postura de líder, né, de uma ordem rebelde, né, que enfrenta um governo ditador, né. Então, eu gostei bastante dele, ele continua com aquele cabelo penteado pra trás. E vocês podem reparar na roupa dele, tanto na dele quanto na roupa do Dante, possui detalhes vermelhos e azuis. Acho que ainda para remeter ainda os personagens antigos, até porque abandonar 100% acho que já não dava certo, né? Então vocês podem reparar no sobretudo do Virgil que o fundo, o forro é azul. O Mundus, ele ainda tem o aspecto de humano, assim como os outros vilões. Ele é o vilão principal, assim como nos outros jogos. Porém, nessa história, ele já se libertou, ele já tá tocando foda-se na cidade. Ao contrário dos jogos anteriores, onde ele estava tentando se libertar e o Dante não deixava. Nesse ele já conseguiu dominar o mundo. E ele está disfarçado de banqueiro. Até porque eu acho que a maneira mais fácil de se controlar os humanos é através do dinheiro, né? Bom, os inimigos eles seguem um conceito de cyberpunk muito legal. É uma mistura de peças mecânicas, serras elétricas, lâminas, machados e tudo mais, com formas humanas, rostos de criança, máscaras sem olhos e tudo mais. Então é uma mistura um tanto quanto doentia, assim. Os inimigos são escandalosos, tem um boss, por sinal, Poison, que é extremamente escandaloso, falam muito palavrão, não sei o que, são muito agressivos. E é um tanto quanto perturbado a imagem dos inimigos, assim, aparecendo na tela, mas é muito interessante. O novo DMC possui uma identidade visual extremamente rica e muito ousada, assim. Eu falo ousada porque ele mistura cores super saturadas com uma pegada punk gótico. Aliás, é um assunto muito interessante vocês pesquisarem, que é o punk gótico. O punk gótico, ele tem características de uma cidade pós-apocalíptica. É uma cidade vazia, uma cidade morta, um aspecto de falta de esperança nos personagens, né?
as paredes dos locais são todas pichadas, é tudo muito sujo. E então, num lugar desses, você não espera encontrar as cores que você encontra no jogo. Então, o novo DMC tem essa mistura assim que é muito interessante, que são cores com um estilo morto, um estilo muito neutro. O cenário tem muitos detalhes bacanas. Na verdade, o cenário chama-se uma cidade chamada Limbo. Essa cidade lá tá camuflada para que os humanos pensem que é uma cidade comum. Então, quando o Dante se aproxima, a cidade percebe que o Dante está próximo e ela se transforma, como se fosse em Silent Hill, ela se transforma no limbo. E nesse limbo, os humanos não aparecem, aparecem apenas os vultos deles. E isso traz a ideia assim de que o Dante está entre o submundo, entre o mundo dos humanos, se é uma ilusão ou não. É bem bacana. Então, a partir do momento que o Dante chega na cidade, ela aciona esse mecanismo para destruir o Dante. E é muito bacana, eu tenho certeza que os caras se esmeraram demais para fazer esse trampo, porque a cidade ela se desmonta de uma maneira incrível, as paredes se desmanchando num tipo de lama, o chão abrindo buracos pro Dante cair, as paredes rachando, formando uns quebra-cabeças muito loucos, umas mensagens mandando o Dante morrer e tudo mais, não sei o que, aparecendo nas paredes. Trazem uma ação eufórica, assim, é incrível a ação que trazem no jogo. Não só com as lutas, que também são muito boas, mas com o cenário, a desmaterialização do cenário, que eu tenho certeza que dá um trabalho do caralho. Na parte superior e na parte inferior da tela existem filtros. Na parte superior tem um filtro azul. Tudo que está nesse filtro está tonalizado de azul. E na parte inferior tudo tonalizado de vermelho. Isso dá um aspecto muito interessante, que é a proposta do jogo, de trazer essa coisa do Dante estar entre dois mundos, entre o céu e o inferno. Ainda seguindo no assunto das cores, uma coisa que vocês podem reparar que eu achei muito bacana é a forte referência que o jogo tem nas artes urbanas. Essas cores assim saturadas e o alto contraste entre essas cores é uma coisa que você pode encontrar no grafite. Todos os objetos da cidade parece que eles estão grafitados, porque são cores bem saturadas e bem contrastadas. E além do grafite, como arte urbana assim, de referência no jogo, a tipografia e a barra de HP são feitas com uma técnica chamada stencil, que é aquela técnica onde o grafiteiro ele pega aquele molde, aquela plaquinha recortada pré-definida assim, e solta a tinta spray. E quando ele tira esse molde, o desenho está formado na parede. Então vocês podem reparar na tipografia, principalmente a tipografia do menu e a barra de HP. A jogabilidade está muito interessante, eu achei um ponto muito forte no jogo. Tá com uma agilidade tremenda, uma possibilidade assim, de uns combos muito frenéticos. Você começa com a tradicional espada Rebellion. A Rebellion, uma coisa muito interessante, a Rebellion, as armas dele só aparecem quando quando a cidade se transforma em limbo. Enquanto a cidade está camuflada, as armas não aparecem. Então dá até para acreditar que os poderes mesmo dele só aparecem quando ele está no limbo. Então a espada Rebellion, ela aparece nas costas dele a partir de um símbolo que ele tem tatuado nas costas. E a Rebellion se transforma em outras duas espadas, duas lâminas. A foice, que é uma foice angelical, que se chama Osiris, e um machado demoníaco. O machado demoníaco ele tem um nome bem chatinho. O nome do machado é Arbiter, é um machado vermelho, e ele obviamente tem um ataque muito pesado. Então, para aqueles que gostam de machados fugidões, essa é uma boa pedida. E além disso, esse machado e essa foice, eles se transformam em chicotes dependendo do comando, que no gameplay eu vou mostrar. São chicotes que levam o Dante até o inimigo ou trazem o inimigo até o Dante. Isso possibilita uma quantidade de combos absurdas, porque você também pode usar eles no ar. Você fica horas no ar batendo no inimigo e a porra tá feita. Olha, eu divido opinião com o nosso parceiro Danilo. A gente acha que essa coisa de meio demônio, meio anjo, não sei o que, asa de anjo, asa de demônio, é uma coisa muito tosca, sabe? É um conceito muito batido, sabe?
Muita gente já usou isso e acaba se tornando um tanto quanto cafona. Mas, né, já que é pra seguir a ideia do personagem, que é filho de Esparda, um demônio fodelão, que não sei o que, então, né, fazer o que? Beleza, né? O jogo não vai ficar ruim por isso. O par de pistolas, as tradicionais pistolas, a Ebony e a Ivory, continuam junto com ele, aquela pistola branca e preta. E é claro que você vai liberando armas no decorrer do jogo. Pra não ficar uma coisa muito sem informação, eu posso falar de uma arma que se chama o par de luvas Erics. Essas luvas, elas têm referência de um boxeador que perdeu pro Hércules na mitologia. E ele tinha essas luvonas, assim, poderosas e tudo mais. Eu, sinceramente, não gostei dessa arma. Eu achei muito fraca. Assim, não fraca de poder de ataque, mas fraca no desenho, assim. Parece que o Dante afundou a mão dele no molde de cimento e esperou secar, porque ficou muito estranho. Apesar de eu ter gostado da referência, né? E é claro que não podia faltar o Devil Trigger. Devil Trigger, quando o Dante aciona esse modo maluco dele, ele fica com os cabelos brancos para alegria dos fãs mais chiitas, né? Então ele fica com o sobretudo todo vermelho, o cenário fica preto e branco e ele fica com o cabelo brancão, assim. A trilha sonora ficou por conta de um grupo de dubstep chamado Noisia. Dubstep é um estilo de música eletrônica que bombou atualmente, não é um estilo novo, já tem um tempo, ele começou na Inglaterra. E ele veio à tona com o famoso DJ Skrillex. E colocaram esse grupo para fazer a trilha sonora do jogo. Eu achei muito bacana, eu achei que combinou bastante com a identidade visual de arte urbana do jogo. Eu achei que combinou bastante. Sem contar que eu gosto muito desse grupo, né? E por sinal eu já baixei a trilha sonora, então eu vou colocar durante o vídeo algumas músicas do Noisia. Durante o jogo também vocês vão perceber, né? Então é isso, Game Doc fica por aqui. Agradecemos a todos os likes que vocês estão deixando na página. Qualquer dúvida, qualquer comentário, a gente vai ler com muito carinho, ok? Espero que vocês tenham curtido o review. Nos vemos no próximo vídeo, tá? Vamos ter vários tops 10, top 5, enfim. E assim, no final de cada vídeo, vamos deixar uma lista de assuntos que são bacanas para vocês pesquisarem, tá? Que eu acho muito interessante isso para vocês que querem conhecer melhor o jogo, tá? E é isso, Game Doc fica por aqui, fiquem com o gameplay, tchau, tchau, até o próximo. Oh, come on! Cat, they've dragged me into limbo. What? How? That camera spotted you. They must have been looking out for you. You'll have to take it out. I know. And here comes trouble. Shit. I'm not safe here. Then go. What the hell? Nicely done, girls.